Boa noite a todos. Gostaria de começar agradecendo a todos pelo esforço, que todo ano, é o terceiro ano na verdade, que a gente está fazendo essa troca da palestra na quarta, porque coincide com o Natal. Então agradeço do fundo do coração por todos aceitarem e estarem presentes aqui hoje. Pode começar. Fazer a prece. Vai fazer a prece. Então, convido todos a fecharem os olhos, a pensar sempre na presença do nosso Mestre, Jesus, que tanto nos ensinou. Como pergunta Vinícius, naquele poema, onde e quando nasceu Jesus? Que possamos, Senhor, ao se aproximar desta data, relembrar que o convite é para encontrar dentro de nós, para que nós possamos estender a mão aos nossos semelhantes que estão a caminho, que possamos ajudar, auxiliar tantos que estão em aflições. Ilumina, Senhor, o nosso planeta, para que possamos colocar em prática o seu Evangelho, para que possamos tirar a cegueira dos nossos olhos, o orgulho e a vaidade, e semear a fraternidade, o amor, a tolerância. Agradecidos somos, Senhor, por estarmos aqui, por conhecermos a Tua doutrina, por podermos compartilhar. E nos ajuda, Senhor, para que nunca possamos perder a fé. Que hoje, nesta noite, possamos encontrar aqui consolo, esperança e sempre alegria. Me envolva também a nossa querida Jane, que fará a leitura, a preleção da noite, que ela possa sempre ser clara, objetiva, trazendo sempre seus ensinamentos, e que nós possamos sair daqui melhores do que chegamos. Assim, vamos rezar a oração que nos ensinaste. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, que cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cairmos em novas tentações. Livra-nos do mal, que assim seja. Eu vou passar a palavra para o Roque, tá? Hoje é a palestra a cargo da Jane, e com esse trânsito difícil que tem hoje em dia, com certeza ela está com dificuldade de chegar ainda. Então nós vamos. Ela vem chegando. Eu só vou declamar uma poesia rapidinho para ela começar a palestra. Palavras de caridade, de Alta de Souza. O apoio, a simpatia, uma oração apenas, carregada de fé na bondade divina, a bênção do sorriso, a página que ensina a vencer o amargor das lágrimas terrenas, o minuto de paz, o auxílio que armazena, a supressão do mal ao trabalho surdina, o bilhete fraterno, a flor pequenina, o socorro à brandura, a palavra serena, a esmola, a roupa usada, o copo de água fria, o pão, o entendimento, um raio de alegria, o fio de esperança, a atitude sincera, da migalha mais pobre, a dádiva mais rica, tudo que damos, a vida multiplica, os tesouros do amor da glória que nos espera. Que Deus nos abençoe a Jane, envolva em paz, amor, equilíbrio, harmonia, e que a espiritualidade a inspire e a intue, para que ela
com certeza fala do Evangelho, com muito amor, com muito carinho, possa nos trazer uma mensagem de paz, de consolo. A palavra é sua, João. Obrigado. Boa noite a todos. É uma honra podermos estar aqui hoje, agradecida pelo convite que nos foi dado. Essa época do ano é propícia a tentarmos permanecer com o nosso Mestre amado, porque ele sempre nos dizia: permanecei em mim, que eu permanecerei em vós. E dezembro tem essa vibração serena da lembrança dele, a despeito das injúrias e violências que ainda graçam no mundo. Aqueles como hoje eram dias sombrios. A ignorância, a mãe de todos os males, como diz o ditado popular, envolvia as criaturas de tal modo que o desejo de poder que ainda é em vigor no planeta avassalava as criaturas, e os povos partiam uns sobre os outros, e os espólios dos vencidos eram divididos, as pessoas escravizadas, os vencidos. A escravidão de todos os tempos. Não é de agora do Brasil, é da história da Terra. Os vencidos sendo dominados pelos vencedores, levados como troféus, muitas vezes. E naquela época já era anunciada a vinda do Mestre, nós o sabemos. Aquela profecia de Isaías, nós não vamos falar nada de novo, vamos apenas recordar. E dizia aquela profecia que ele ia se desenvolver, levantar-se num solo árido, onde não haveria nem graça e nem beleza. Carregado de opróbrios, todos lhe voltariam a face. Coberto de ignomínias, seria desprezado pelos homens, disse Isaías. É que ele carregará o fardo pesado de nossas dores e de nossos sofrimentos, tomando para si todas as nossas dores. Presumireis ao ver um homem vergado ao peso da cólera divina, mas são os nossos pecados que lhe produzirão chagas sanguinolentas, e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. Humilhado, ferido, como uma ovelha sem um gemido, será levado ao sacrifício. Seu túmulo será conhecido como o de um criminoso, sua morte como a de um ímpio. Mas no momento em que for erguido, atrairá todos a si, e os interesses de Deus hão de prosperar em suas mãos. Cerca de 500 anos antes, Isaías já deixara essa profecia, e para honrá-la, ele se submeteu aos desmandos dos homens, porque ele sabia que aqueles que conhecessem os velhos ensinamentos, quando se deparassem com a realidade de sua história, saberiam quem ele era. E assim o foi. E ele veio nessa época de sofrimento, de dor, de escuridão, para trazer à humanidade sofrida o amor que nós necessitamos. Há um livro muito lindo
chamado Maria de Nazaré, psicografado pelo João Nunes Maia, do Espírito Milanês, em que ele conta que Maria era um espírito das mais altas esferas, e ele a nomeia como um anjo do Senhor, que, desejando participar daquele momento de socorro à terra, ela veio para ser a mãe do Messias, escolhida no meio de milhares de espíritos já com envergadura moral dela. E quando ela veio, estavam presentes 3 luminares, 3 espíritos elevadíssimos, um deles Gabriel, que a trouxeram à cidadezinha de Nazaré para aquela que seria a sua futura mãe, Ana, e a entregaram em espírito para que ali ela pudesse desenvolver, mas consta ali que enquanto o seu corpo era gerado, ela tinha uma imensa lucidez, um espírito de extraordinária grandeza, ela não queria ficar inativa. Então ela solicitou aos espíritos elevados que permitissem que, enquanto o corpo dela estava em gestação, que ela não estava sentindo aquela obnubilação que envolve o espírito durante o seu momento de gestação na Terra. Nós vemos bem claramente naquele livro Missionários da Luz, né, Encarnação do Sigismundo, que ele vai miniaturizando, perdendo a consciência, até que ele nem se lembrava de mais nada, e como um bebezinho foi entregue àquela que seria sua mãe. Espíritos elevadíssimos não passam por esse processo, eles mantêm a lucidez. Foi assim também com Francisco de Assis, quando ele estava preparando a sua encarnação, ele fez tudo no seu corpo físico, que se preparava para reencarnar. Então Maria, ela pediu que ela pudesse continuar trabalhando, enquanto o seu corpo estava se preparando para o nascimento, porque tinha a lucidez mantida. E assim, ela ia em espírito nas regiões onde as trevas ainda imperavam ali na área, com a ajuda de Isaías, que caminhava muitas vezes de mão dada com ela no trabalho do bem. E ali eles faziam a limpeza psíquica das cidades das trevas que estavam nas proximidades de Israel, principalmente nas áreas da Babilônia, onde eles ainda cultuavam aqueles deuses sanguinolentos. Há momentos ali que nós nos lembramos da história que está em Obreiros do Bem, quando a irmã Zenóbia descia com os amigos espirituais nas áreas de intenso sofrimento antes que o fogo purificador passasse, e ali eles jogavam aquelas telas luminosas e a voz de Zenóbia ecoava na imensidão dos gemidos e das dores daqueles que estavam mergulhados no lamaçal do desespero, e dizia que aqueles que já estivessem preparados e desejosos de realmente melhorar e arrependidos, que eles segurassem nas redes magnéticas que eles iam lançar. E assim, os espíritos em sofrimento seguravam naquelas redes e conseguiam
ser resgatados. Quando eles estavam fingindo arrependimento, a hora que eles seguravam, a tela desmanchava. Eles não conseguiam sair daquele local. Então, quando Maria agia junto com Isaías, eles comentam que seria depois o seu grande amigo que estaria com ela encarnado, o apóstolo João. Eles estavam no mundo espiritual e iam nessas áreas. E aí eles observavam essas cidades das trevas que estavam mergulhadas em profundas dores, com violência, com ódio. E aí falava Isaías, com todo aquele amor que lhe era característico, aquele que seria o profeta, o apóstolo, perdão, aquele apóstolo amado, né, o discípulo querido de Jesus, que já trazia tanto amor. Ele falava, a voz dele ecoava no meio daquelas dores e ele preparava o caminho. E depois vinha aquela voz suave e doce de Maria, que envolvia aquela multidão de sofrimentos. E quando eles estavam para se renderem, chorando diante daquelas palavras de amor, ela se materializava na frente deles, naquelas cidades sombrias. E quando eles viam a sua beleza lirial e a luz que dela se irradiava, eles não resistiam. Eles aceitavam, seguravam aquelas telas magnéticas e eram socorridos. Foi uma limpeza na psicosfera da região, preparando para quando Jesus viesse. E ele veio aos poucos, né? Vindo de mundo em mundo, nós o sabemos, preparando e adaptando o seu perispírito com o fluido cósmico universal de cada planeta, porque ele desceu das alturas mais belas. Então ele tinha que adaptar o seu perispírito até chegar ao nosso planeta de provas e expiações, uma densidade extremamente pesada. Comenta-se que a morte não foi o seu sacrifício maior, foi fazer isso, deixar aquela beleza onde ele estava e vir impregnando seu perispírito com os fluidos de cada planeta e cada vez mais densamente, mais materialmente. Ele que era um espírito puro. E nós sabemos, né, de acordo com o livro dos Espíritos, nas questões 112, 113, a primeira classe dos Espíritos, a classe única, que é a daqueles que já alcançaram a união com Deus e que tem uma superioridade moral e intelectual acima de todos os outros espíritos e nenhuma influência da matéria. Então, quando nós vemos hoje a infelicidade humana querendo comparar Jesus a nós, que é mais fácil descer do que nós subirmos. E aí ficam colocando desejos materiais no Mestre, esquecidos de que o Espírito que vem em tarefa de amor e missão ama a todos, e não particularmente apenas a um ou outro, para constituir uma família física, quando Ele mesmo nos disse que todo aquele que cumpre a vontade de meu Pai, esse é minha mãe, meus irmãos, a minha família, a família dos Espíritos que somos todos nós. Então, ele tinha uma superioridade absoluta. E Emmanuel
naquele livro belíssimo, A Caminho da Luz, ele nos comenta que Jesus, a despeito de ter convivido em algumas situações com os essênios, e hoje muitos estudiosos acreditam que ele tenha aprendido com eles, ele não necessitou disso. Ele se revelou tal qual ele o era, com toda a grandeza que lhe era característica desde os primeiros dias de sua existência. E nós vamos lembrar um certo momento que nos demonstra isso e que já falamos tantas vezes, mas hoje é noite de recordações. Quando ele, já tendo nascido, estava Maria, sua mãe, cumprindo os dias que deveria e tendo cumprido aquele período de resguardo, eles vão até Jerusalém com a criança, porque o primogênito precisava ser apresentado ao templo, aquele que era o mais velho. E ali eles foram em direção ao templo. E nesse livro mesmo, nós já reportamos aqui algumas vezes, algumas histórias muito lindas, e uma delas é quando Maria com José, eles sobem as escadarias do templo e lá encontravam-se presentes espíritos que depois seriam encarnados de escola, como nós vemos Nicodemos, que nessa época tinha 18 anos e era um estudioso das leis de Israel, um aluno em quem os professores colocavam muita esperança pela sua inteligência. E ele estava descendo a escada quando Maria subia com o menino, e os rumores de que a criança esperada havia nascido estava nas proximidades, estava presente, já haviam corrido pelas ruas de Jerusalém. E Maria subia com o menino e Nicodemos descia. E quando ele viu a criança, ele sentiu um frêmito, ele sentiu uma emoção profunda. E ele pediu a Maria que permitisse que segurasse o bebezinho nos braços um pouquinho. E ela permitiu. Ele carregava uma lesão na região abdominal fazia muitos e muitos anos, que lhe provocava muita dor. E na véspera, um seu professor, que era terapeuta e compreendia muito sobre as plantas, havia ficado horas e horas colocando um emplasto naquela lesão, tentando mitigar a dor, mas não conseguia cicatrizá-la. Então, quando terminou aquela tentativa, ele disse a Nicodemos que ele tinha que conviver com aquela dor e aquele sofrimento, que eles já tinham tentado tudo e não havia cura. E ele segurou o bebezinho nos braços, emocionado, porque ele sentia quem ele era. E aí ele notou uma coisa estranha: a dor sumiu. Quando ele devolveu a criança para a mãe, ele enfiou a mão na túnica e não tinha mais lesão. Ele ficou tão impressionado que ele até levantou a túnica no meio de todo mundo para mostrar que a lesão tinha cicatrizado. E levaram Jesus ao templo. Ali, todos os dias, uma senhora que era viúva, adiantada em anos,
e desde a sua viuvez não conhecera mais homem algum, então ela se dedicava à espiritualidade. Ela se aproximou de Maria, olhou e lhe disse: uma espada passará o teu peito. Já estava observando o futuro. E ali, Simeão, que era um velhinho muito honrado e respeitado por todos, que também cultivava as virtudes, estava adiantado em anos, havia sido orientado pelo seu mentor que ele não desencarnaria antes que os seus olhos vissem o Messias. Então, todo dia ele ia no templo com aquela esperança de poder ver se o menino estava chegando. E naquele dia teve uma atração, como se ele tivesse assim uma compulsão de ir àquele templo. E quando Maria ali passou pela Ana, ele viu o menino, ele fazia a mesma coisa com todos. Ele pegava no colo para sentir. E quando ele segurou no colo, ele começou a chorar de emoção. Ele sabia que era o Messias. E aí, a Amélia Rodrigues nos conta que naquele momento, com aquele bebê nos braços, ele começou a perguntar: mas Senhor, o Senhor podia ter nascido da família dos imperadores de Roma, o Senhor podia ser neto de Herodes, ou filho de algum senador romano ilustre. Como foi que o Senhor nasceu numa família assim mais simples? Como é que o Senhor vai implantar o seu reino de amor na terra sem o poder dos homens em matéria de exércitos, dinheiro? Como o Senhor vai fazer? Jesus abriu os olhinhos, ele tinha poucos dias, e a sua mãozinha roçou no peito de Simeão. E o Simeão não entendeu. E a Amélia Rodrigues diz que somente depois que desencarnou, ele soube que Jesus estava lhe dando a resposta. Porque lá na questão 112, nos escuros, lá ele diz que não há nenhuma influência da matéria sobre o espírito. Então Jesus ouviu telepaticamente a questão do nosso irmão Simeão, mas o corpo dele, ainda bebezinho, não estava preparado para articular as palavras. Então ele roçou a mãozinha no peito. E depois que desencarnou, Simeão compreendeu que ele estava lhe dando a resposta, que ele haveria de implantar o seu reino no coração dos homens. Está tentando até hoje. 2000 anos se passaram e o Mestre, que essa luz grandiosa que envolve a terra inteira, está envolvendo todas as criaturas, até mesmo nos abismos. Nós recordamos uma história que nós gostamos muito, que ela muito nos emocionou, nem já falamos, mas sempre tem gente nova. Uma certa ocasião, numa reunião mediúnica aqui, o Espírito nos contou que ele era um líder das trevas e que, cansado de ver a luz de Jesus derramando-se nos abismos, entrando nos domínios dele, libertando os oprimidos, os que eles escravizavam,
armado de fúria, convocou o seu exército e foi desafiar Jesus. E levou uma gama enorme de espíritos violentos. E quando chegaram ao mar, no oceano, a injúria e violência era tanta que as ondas se levantavam sob a cólera daqueles espíritos que convocavam Jesus e o exército dele para lutarem, porque ele queria vencer de uma vez a Jesus, ele pensava, mas não aparecia ninguém. E ele gritava e gritava, chamando Jesus, e Jesus não vinha. Cadê seu exército? Não vinha ninguém. E aí ele então chamou Jesus de covarde, porque é assim que as hostes das trevas pensam daqueles que são brandos e pacíficos, por não compreenderem que há mais coragem em vencer sua própria animosidade do que na violência e na agressão. E ele estava ali gritando, quando ele viu, e o exército dele também, mas particularmente ele, que era o desafiador, uma pequena embarcação lá no mar, como se fosse uma jangada brasileira, e tinha só um nela. E à medida que ele vinha se aproximando, as ondas iam acalmando, ia ficando tudo sereno, tudo tranquilo. E ele começou a ficar preocupado, esse espírito comandante das trevas. Quem era aquele homem que ousava vir sem exército? E quando tudo estava asserenado, a embarcação ficou abaixo dele. Esse espírito das trevas estava vomitando lá em cima. Quem lê as obras de André Luiz, lá no livro Libertação, eles comentam, porque o André estranhou ver espíritos lá naquela cidade das trevas vomitando. Como é que era possível isso? Porque lá no nosso lar, que era uma cidade espiritualizada, com uma energia muito melhor, eles nem vomitavam para não ferir os que não conseguiam. E a resposta do Gudo, que era o mentor desse livro, é que a vomitação é dada pela inteligência e não pelo amor. E aqueles espíritos das trevas eram muito inteligentes. E ali aquele espírito estava vomitando para o exército dele. E aí Jesus vem e ele comenta. E ele levantou os olhos e me fitou. E quando eu vi os olhos dele, eu caí de joelhos. E ele, na nossa reunião, então, comentou que ele não podia mais, que os seus companheiros acharam que ele tinha se acovardado, porque ele desistiu. Mas depois de olhar nos olhos dele, ele não podia mais continuar naquilo que ele estava fazendo. Será que ele me aceitará? Perguntou ele chorando. E aí esse espírito, ele mesmo responde: eu estou ouvindo uma voz e ela está se aproximando de mim. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, porque as ama. Esse espírito chorava e disse: ele está me aceitando, ele está me chamando. E ele foi envolvido pelos trabalhadores do bem e partiu com eles. Então Jesus, essa luz do mundo, esse amor que se derrama em toda parte, ele nos pede simplesmente que nós nos amemos. Emmanuel
naquele seu livro belíssimo, há 2000 anos, dá uma descrição desse amor, dessa beleza. Quando, como Públio Lentulus, o orgulhoso senador romano, ele se dirigiu a um sítio isolado que Jesus costumava buscar para entrar em comunhão com Deus na solidão. Era uma espécie de um jardinzinho ali, isolado, pouco frequentado, e aqueles que eram os que vigiavam, e ele havia pedido que verificassem sobre Jesus, haviam notificado sobre aquele lugar. E a sua filhinha, Flávia, encontrava-se com aquela famosa lepra, né, do passado, a hanseníase de hoje. Eles tinham tentado tudo para curá-la lá em Roma e nada conseguiram. E foi por isso que ele solicitou que ele fosse transferido para a região de Israel, para Jerusalém, onde era mais quente. Quem sabe os ares ali seriam melhores para a menina que vivia doentinha, tendo quadros febris por causa do clima difícil da Europa e de Roma, e ele foi transferido. E quando a menina estava com cerca de seus 7 anos, ela estava com dores imensas, a doença não era mitigada, estava com febre. E Lívia já amava Jesus, a sua esposa. Ela costumava se vestir como uma simples serva, acompanhada da sua serva Ana, e ouvia Jesus, e havia amado e amava Jesus. E quando ela viu aquela menininha daquele jeito, a sua filhinha naquele sofrimento, ela implorou ao senador Públio Lentulus que fosse procurar Jesus, para que ele pudesse curar a sua filha. Ela tinha certeza, pelo que ele tinha feito, pelo que ela tinha visto Jesus fazendo na multidão, que ele podia curar o menino. E Públio, naquele orgulho, não cedia. Jamais procurar um homem do povo para isso, ele, um cidadão romano, não. Aí ele foi até a menina que ardia em febre e dores, se ajoelhou no leito ao lado dela e lhe falou com todo o carinho de pai: querida, minha filhinha, o que é que você deseja? O que é que você quer que o papai faça? Você quer que te traga um brinquedo de Roma? O que você pedir, eu farei. E ela escutava as histórias, ela ouvia Ana e Lívia conversando sobre Jesus. E ela respondeu com a voz de doentinha: papai, eu quero Jesus. Aquilo acabou com todos, mas ele tinha prometido. Então ele se levantou arrasado, que era o que ele não queria, e dirigiu-se àquele sítio onde os seus vigias haviam dito que Jesus costumava ficar. E ainda não estava lá. E ele ficou esperando. Aí quando estava escurecendo, preocupado, como que ele ia conversar com Jesus? Devia ser um homem simples do povo, só falava aramaico, não devia falar grego como ele, nem latim, não falava. Como que ele ia conversar com aquele homem que devia ser ignorante, que não falaria outra língua, mas ele tinha prometido? E ali ele estava parado, meditando, ele ouviu primeiro os passos leves, e depois ele viu
Parecia uma estátua de um deus romano que tivesse ganhado vida. E ele comenta então que seus cabelos castanhos, levemente ondulados, iluminados por uma luz desconhecida, ali estava ele, com um sorriso divino que irradiava da sua figura majestosa e melancólica uma fascinação irresistível. E aí ele não aguentou e caiu de joelhos, como se estivesse diante de um Deus. E aí Jesus se aproximou, tocou-lhe a fronte, conversou telepaticamente com ele, ele entendeu tudo. Senador, teria sido melhor que tivesse vindo me procurar à luz do dia, diante de todos, para exercitar a humildade. E aí ele convidou Públio Lentulus a seguir, e Públio naquele momento quase cedeu, mas ele lembrou da pompa de Roma desfilando com os espólios dos vencidos, trazendo os escravos, os tesouros. E aí naquele momento Jesus viu a escolha dele e falou: sua filha será curada pela fé de sua esposa Lívia. Muitos séculos de dor te teriam sido poupados se tivesse escolhido o que eu te solicitei. Aí nós sabemos depois, ele chegou, era uma festa na casa, porque a menina tinha sido curada. A Lívia relata que ela sentiu uma brisa. E foi no momento que Públio orientou que estava conversando com Jesus. Naquela hora, ela sentiu uma brisa e a menina ficou bem, estava curada. Então, são relatos de amor, bem que João, o apóstolo, dizia que eles não conseguiam contar tudo que Jesus havia feito. Eles não conseguiriam nem que todos os escritos do mundo, que naquela época não tinha livro, era papiro, né? Escrito em pergaminhos. Não teria possibilidade, se todos existissem, fossem todos escritos, ainda não estariam escritos todos os momentos que Jesus havia vivenciado. Então, o Mestre, desde o princípio, ele prometeu aos homens que viria, e veio. E João, o evangelista, no início, ele diz que a princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. As trevas quiseram ofuscar a luz, mas não o conseguiram, e a luz venceu as trevas. Gente, nós podíamos ficar horas falando, e ainda assim não falaríamos tudo, porque é muita coisa maravilhosa sobre Jesus. Mas nesse momento sagrado, em que nós estamos encarnados sob a luz do Espiritismo, é momento de vencermos a nós e seguir o Mestre, que nos pediu: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Um mandamento eu vos deixo, um mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. E para encerrar as nossas palavras, que o tempo urge, nós vamos
terminar lembrando aquela mensagem, aquele momento maravilhoso, quando cerca de quase 50 dias depois da desencarnação de Jesus, entre 30 dias e 50, aqueles que o amavam, que estavam em todos os lugares, em Cafarnaum, em Jerusalém, em Betânia, sentiram saudades e uma vontade imensa de se dirigirem até o Tabor, aquele monte que ficava nas proximidades de Cafarnaum, que tinha 500 metros de altura, era mais largo do que alto. Eram horas de subida que tinha que ir circundando até chegar no platô. Eles sentiram uma vontade imperiosa de se dirigirem para lá. E assim foram. E foram se encontrando pelos caminhos e se abraçando. Aquela felicidade: para onde você está indo? Ah, eu tenho que ir lá no Tabor, eu também. Então vamos. E foram encontrando. E quando subiram, ali estavam homens, adultos, velhos, mulheres grávidas, jovens, crianças, eram 500. E eles sabiam que alguma coisa ia acontecer ali. Estavam ali também os discípulos. E o dia estava quase terminando. E eles estavam esperando, tinham certeza que Jesus viria, porque todos sentiam a mesma energia, a mesma coisa. Então, quase na hora do pôr do sol, João se levantou. Nessa época ele já estava com os seus 19 anos, por aí. Ele era o mais novinho dos discípulos quando Jesus o convocou. E ele começou a lembrar os feitos, aquilo que Jesus tinha feito. E quando o sol já se punha, ele foi ficando tão emocionado que a voz embargou. Ele não conseguia mais falar. A emoção tomou conta dele. E aí, quando os últimos raios do sol estavam no horizonte, as pessoas viram o sol ao lado do sol. Coisa mais linda. Já pensaram? Imagina que maravilha devia ser isso. Porque certa ocasião, quando nós éramos crianças, nós tivemos a oportunidade de, na hora que o dia estava nascendo, ver 2 sóis. Aí nós perguntamos ao nosso avô, tínhamos uns 8, 9 anos, o que era aquilo ali? Tinha 2 sóis, um ao lado do outro. Ele nos disse, um era Vênus, e nós ficamos encantadas. Imagina naquele momento um sol surgindo e vindo. Então eles sabiam que era Jesus. E quando se aproximou, eles caíram de joelhos, tomados pela emoção. E a luz foi apagando um pouco para que eles pudessem fitar. E ali, volitando o ar, eles viram Jesus com a mesma beleza de outrora, irradiando uma luz sublime que o envolvia e um sorriso divino. Choravam de emoção. E ele diz: eis-me, amados, que estou novamente convosco, e logo mais com meu Pai. Jamais, no entanto, eu vos deixarei. Vós sois a terra generosa, e eu sou a semente da vida. É necessário que a semente morra
para que a mesa se farte de pão. Eis que vos convoco a descer aos homens e a amá-los, a levar a minha boa nova de amor através de séculos e séculos. Eu os oriento a continuarem nascendo e renascendo no mundo, para que a boa nova do meu Evangelho possa se instaurar na terra. Eis que eu vos mando como ovelhas ao meio dos lobos vorazes. No entanto, não temais. O que poderão os lobos fazerem, a não ser matarem os vossos corpos e nada mais? Porque o Espírito é imortal. Eis que aqui estou convosco e vos provo isso. Eu venci o mundo, não o mundo das paixões, o mundo das virtudes e do amor, e convoco a todos para seguirem comigo. Agora eu me vou, mas estarei sempre convosco quando fordes levados a julgamentos. Não temais. Vossas vozes saberão falar como nenhum outro fala. Estarei convosco. E quando chegar a hora de retornardes para o mundo espiritual, eu também estarei e vos direi baixinho: sede bem-vindos, vós que fostes fiéis até o fim. Esperamos que sejamos desses trabalhadores do Cristo no presente, que tenhamos essa possibilidade de sermos fiéis até o fim, porque o sofrimento vem, as dores, graça, elas acontecem com todos. Ninguém está isento de passar dores. O Mestre sofreu, ele, o Espírito puro, que não precisava mais de encarnação, porque já tinha alcançado a união com Deus, sofreu. E nós ainda temos os débitos do antes, mas estamos com a possibilidade de repará-los com o amor, de voltar à beleza da nossa criação como espíritos, filhos de Deus, que tem a sua luz divina em nós, e iniciar uma jornada de redenção e de amor. Já estamos nessa jornada. O Espiritismo é a terapia que nos foi dada para que nós pudéssemos nos curar. A nossa jornada aqui está, e Jesus nos pede que nós tenhamos amor uns com os outros, todos em Natal de amor e paz. O desejo de Deus é a nossa gratidão. Ana disse que vocês não ouviram, então nós vamos desejar a todos um Natal de muita paz, que a lembrança de Jesus nunca se afaste de nós, que a nossa vida seja um hino de gratidão ao Mestre, que possamos lembrar dele todos os dias, e pensar conosco em alguma hora difícil: o que faria Jesus, a luz do mundo, se ele estivesse em meu lugar? Por certo que ele não é. Então tenhamos paz, tenhamos amor, tenhamos esperança. Dias difíceis sabemos que virão, porque é da trajetória.
As dores fazem o espírito se curvar sobre si mesmo para vencer-se. E nós passamos por isso. Mas a esperança tem que estar conosco o tempo todo. Que a nossa trajetória como espíritos na evolução é uma trajetória de luz. Embora nem sempre saibamos escolher, agora é a hora crucial. Estamos com o Espiritismo, vamos caminhar retamente nessa trajetória. E um dia, quando a nossa hora de voltar tiver chegado, seria tão maravilhoso se pudéssemos ouvir Jesus dizendo: não é ser bem-vindos vós, que foste fiéis até o fim. Mas se a gente puder contar com os amigos espirituais conosco, já vai ser maravilhoso. Que Deus nos abençoe. Zé. A Diana me convidou de fazer a despedida do ano. Acho que deve ser a última. Não tem muito o que falar depois dessa palestra, essa viagem que a Diana nos conduziu pela época. Fez passear pela Galileia, pelo Oriente, pelas lembranças do Mestre, e é fantástico. Eu ouviria a noite toda. Então, vamos agradecer por termos tido essa oportunidade e nos esforçar, ao menos para, nesse encerramento de ano, nessa data propícia, nos lembrarmos disso tudo e desse amor infinito que Ele nos legou, e que possamos pôr em prática, ao menos, o mínimo, que seria a fraternidade, a boa convivência, o respeito ao próximo, e possamos todos termos um ótimo final de noite, final de semana, final de ano, e vamos agradecer então, lembrando do que Ele nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado, Senhor, seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dá-nos hoje, Senhor, e perdoa as nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Boa noite a todos.